Boa noite, mais uma live. Quero agradecer imensamente as pessoas que participaram das primeiras, que foram as 3 primeiras do canal, né? E hoje eu consegui trazer a psicóloga Raquel, que está se especializando em sexualidade. Oi, Rafael. Vou aguardar as pessoas entrarem, vou falar um pouquinho desse canal que realmente está começando a esquentar, já tem bastante gente seguindo, estou recebendo bastante direct das pessoas me pedindo orientação sobre ansiedade. E eu quero dizer para vocês, pessoal, que a ansiedade ela é difícil de tratamento, né? A ansiedade disfuncional que eu digo, não é só uma leitura no Instagram, um vídeo meu no YouTube. É preciso uma mudança de pensamento, mudança de hábito, porque a gente não tem um remédio para tratar a ansiedade, já que ela é uma emoção. Então, as pessoas leem os posts, veem lá o que eu tô falando. Eu tenho muito sintoma físico, eu tenho muito sintoma emocional, né? Tontura, pensamento negativo. Como é que eu mudo isso? Gente, um gato passou aqui. Isso é live, em casa, eu tenho gato, tenho cachorro e eles participam, eles adoram. Quando eu começo a falar, eles começam a se movimentar, querem participar também. Então, a ansiedade, como eu estava falando, né? A ansiedade, o tratamento dela é um pacote, não é só uma respiração, não é só um relaxamento. Tem pessoas que vão ter uma ansiedade disfuncional e da mesma forma que vem, vai embora. Tudo vai depender da forma como cada um lida com os seus sentimentos, da personalidade da pessoa também. Tem pessoa que é mais impressionada, tem pessoas que não vão ligar. Então, essa maneira de como tratar os pensamentos, de como lidar também com os sintomas, tudo isso interfere. A vida da pessoa, o histórico dela, tudo faz parte do tratamento. Não tem remédio, então não é caro o tratamento, tirando o psicólogo, que a gente tem que fazer um investimento, mas não é caro. Pensem o que seria caro para investir numa saúde mental, né? No nosso equilíbrio. Então, é basicamente isso. É um conjunto, né, de coisas que a gente tem que fazer para melhorar o nosso equilíbrio emocional. Porque o nosso corpo ele já se autocura. Mas a gente baixa a nossa imunidade conforme a gente vai aumentando alguns hormônios. Por exemplo, a gente aumenta o cortisol e aí isso tudo vai desregulando. Então, o nosso corpo ele tem uma homeostase que é o nosso equilíbrio já interno, que a gente já faz isso naturalmente, mas quando ele está desequilibrado, não faz. Então, eu convido vocês para assistirem meus vídeos lá no YouTube. Tem vários vídeos falando sobre isso. Eu vou fazer uma websérie só de ansiedade também, de como eu tive o transtorno, de como eu me tratei, de como eu estou hoje. Eu vou fazer uma websérie. Mas hoje eu tô aqui para falar com a psicóloga Raquel, que eu já vi que ela entrou aí. Obrigada, Bruna, André, vou passar aqui, Rodrigo, Rafael, Danley, Pituba, Rafael, porque as pessoas botam um codinome, né? Então às vezes a gente não sabe. Duda, Jabuticaba, Tá? Obrigada a todo mundo que tá aí. E hoje a gente vai falar de sexualidade, vou até ver minha pauta aqui, Deixa eu dar uma olhada aqui na minha cola, na minha pauta, né? E sabendo, né, que muitas pessoas têm problemas na vida sexual por vários motivos, né? Criação, tabu, vergonha e até fantasias. É como se o sexo, sentir prazer, fosse uma coisa proibida, né?
dependendo aí da criação. E ela faz parte da nossa pirâmide de sobrevivência, né? Que o sexo ele faz parte, assim como se alimentar, né? Dormir, tudo isso faz parte do nosso equilíbrio. Então eu vou chamar a Raquel. Deixa eu ver aqui. Raquel, já estou chamando. Para a gente tirar algumas dúvidas aí. Aguardando, já está conectando. Olá, Raquel, tudo bem? Olá, boa noite. Tudo bem, Vânia? Boa noite, como é que você está? Tudo bem, obrigada pelo convite. Nada. Eu adorei, fiquei muito feliz para falar sobre esse tema, que é um tema que eu tenho muito carinho. Né? Então, eu vou pedir a Raquel para se apresentar para a gente, falar um pouquinho dela e depois vamos às perguntas. Eu sou a Raquel Barcelos, sou psicóloga, pós-graduanda em neuropsicologia e estou me especializando agora em sexualidade. E é isso, essa sou eu. Atuo na clínica desde a minha formação e esse tema, como eu falei para você, eu tenho muito carinho, acho que exige da gente um pouco de sensibilidade, de respeito com a sexualidade, que é um tema tão íntimo e que atravessa tanto a gente. É verdade. Então vamos lá, Raquel. Quando que um transtorno influencia na vida sexual das pessoas? Eita, então, nós temos muitos transtornos, né? Exatamente. E quando que um transtorno ele afeta a vida sexual? Quando ele causa uma disfunção sexual. É muito comum, dentre os transtornos, né? Nos transtornos de ansiedade, nos transtornos de depressão. Você falou até muito bem no seu vídeo lá no YouTube sobre a sexualidade. Obrigada. Diante da ansiedade. Da ansiedade, né? Minha especialidade é no TCC, que é a teoria cognitivo-comportamental. Então, eu falo exatamente da parte de ansiedade. Eu estou me especializando muito nessa área, né? Pós-graduação. Ficou muito legal. E eu estou trazendo o que eu falei, né? Eu trago uma linguagem simples com acesso a todos, porque não adianta nada a gente, como hoje eu falei ali, uma homeostase. Ah, mas o que é homeostase, né? O que é isso? Então, eu falo uma linguagem simples, de alcance, no qual as pessoas não vão sair dali e ter que ir lá procurar ou falar com outro, fazer cara de paisagem. Ih, que bacana, tá falando difícil, mas, pô, não entendi nada, né? Então, aí a disfunção sexual, o que é a disfunção sexual? É quando há, por exemplo, perda do interesse pela prática sexual, ejaculação precoce ou retardada. Esses são os exemplos mais comuns da disfunção sexual. E tem um transtorno que afeta diretamente, que é o transtorno parafílico. Esse afeta diretamente na disfunção sexual do sujeito. Então, o que é parafilia? Explica pra gente aí, mais um termo que a gente, né? A gente fala, um transtorno parafílico, a parafilia. As pessoas não sabem, né? Porque é igual quando você pega ultrassom. Você pega ultrassom, vê lá uns termos, umas palavras lá que você não entende, seja células não sei das coisas, neoplasmas, como câncer. E não é, né? Então, parafilia, já vai pensar que é filha, alguma coisa? Explica pra gente aí. Então, gente, ao longo da história, né, nós temos aí a sociedade de uma maneira geral, a cultura, a religião, as ciências, inclusive a psicologia, tentando normatizar as práticas sexuais. E a parafilia seria o olhar da psicologia sobre as práticas sexuais não usuais ou pouco usuais. Então, ai meu Deus, tem um problema. Não, uma prática parafílica não significa que você está doente ou que você tem um transtorno parafílico. O que caracteriza o transtorno parafílico é quando o sujeito cai em sofrimento ou prejuízo ou para si ou para a sociedade. Então tem essa diferença aí. Você ter uma prática parafílica não significa que você tem um transtorno parafílico. Mas o que seria a prática parafílica? Dá um exemplo assim para a gente entender o que é exatamente uma prática parafílica. Por exemplo, o BDSM, que é o bondage, dominação, submissão e masoquismo, que é uma sigla, mas é um espectro bem grande,
são práticas consideradas não usuais ou pouco usuais. Então, por exemplo, queimar alguém com vela, né? Exatamente. Amarração, Amarrar, né? que é o Amarrar, bonde disso. né? Sufocar, tem gente que até desmaia, né? Então, aí quando você já desmaia, você já está, né, tendo um prejuízo físico, né? Então, tem que ver esse limiar para ver onde se caracteriza um transtorno. Então, a prática parafílica é isso. Aquela pessoa que só sente prazer, que sente aquele prazer em fazer o outro sofrer ou ela mesma sofrer, né? Porque tem gente que gosta, né, de, sei lá, de apanhar, de... Tem alguma São coisa práticas escatológica aí? O que parafílicas. seria escatológico? A parte de fezes, né, de urina, também está enquadrado nesse parafilia? Também está enquadrado. Aí quando a pessoa, por exemplo, a pessoa só sente prazer, só chega ao orgasmo, se tiver aquela prática, aí o parceiro já não quer mais ter aquela prática ou não aceita, aí a pessoa entra em sofrimento, então isso se torna um transtorno. Até porque a pessoa que topou ali, ela vai também, às vezes, até um certo, Um né, limite. um limite. Ela não quer passar daquilo e a outra não tem o stop dela, não para, né? Ela vai e aí pode causar realmente até, né, Pode como virar um falamos aí, transtorno. um desmaio, né? Uma coisa ruim, Sim, né? sim. Ou O queimar, né? BDSM, você Questão sabia que de... assim, é, Não, essa questão de queimar a vela pode dar uma queimadura, né? Tem gente que tem esse negócio de se queimar, né? É complicado, né? sim, sim. Você sabe que no BDSM, os praticantes, eles têm até códigos para que eles não extrapolem os próprios limites. As Sim. práticas têm que ser, a pessoa tem que tomar, tem que estar sã, ela não Aham. pode estar sob Ah, efeitos de substâncias, sob interessante. o uso de drogas, de álcool. Ela tem que Uhum. ser consensual Sim, e ela tem que ser segura. Então, esses praticantes, eles acabam criando esses códigos para que não ultrapassem os próprios limites. sim. Agora, isso nada tem a ver com religião, magia negra, nada disso, né? Porque fica Não, não ali tem naquele limiar de vela, de não sei o quê, não tem nada a ver. A gente tem que deixar bem claro, gente, que psicologia é ciência. Não isso. envolve religião, não envolve misticismo. A gente estuda a mente cientificamente, provando empiricamente, né? A gente faz os testes, é tudo muito testado até a gente chegar, né? É verdade, é muito No estudo. diagnóstico. Exatamente. Não dá para ser. Tanto é que as pessoas falam, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não, mas a gente tem que estudar mais, ver direitinho, ver quantas características que tem, para ver se enquadra ali. Às vezes um diagnóstico pode sair Exatamente. errado por conta disso, né? Exatamente. A gente É. tem um manual. Ah, eu tô até com ele aqui, ó. Ó, DSM-5. esse aqui é o manual DSM-5, que exatamente. nos orienta. Que fica lá na cabeceira, é igual o médico. O médico não tem lá Tem o para CID. saber os genéricos lá, os remédios, a gente sabe tudo de cor, né? Então a gente vai lá vendo as características. Beleza. E Raquel, me tira uma dúvida. Só os homens têm fetiche ou as mulheres também têm? Como é que é essa questão do fetiche? Então, você sabe que o fetiche ele é é um desejo intenso e recorrente Uhum. por um objeto inanimado ou uma parte do corpo específica. Ele também não é ele pode ser um transtorno ou não. Quando ele se torna um transtorno, quando traz um sofrimento para o sujeito e ele vai regulando isso. Por exemplo, ele só sente o orgasmo quando o parceiro está usando uma blusa quadriculada, né? Um Entendi. exemplo. Uhum. Aí, o parceiro não quer mais usar aquela blusa quadriculada, então ele não consegue chegar ao orgasmo, começa a entrar em sofrimento por conta disso. Com relação às mulheres, isso é um fato muito interessante. Não há dados significativos de amostras de mulheres que têm esse desejo fetichista.
Então, isso é uma coisa bem interessante. As mulheres vão mais para fantasia, fazer aquela idealização e tal, mas no fundo ela não precisa de se tiver ou não, ela vai chegar lá no orgasmo dela. A questão do homem é que ele não consegue, né, chegar na Isso aí, quando ejaculação ele não se não consegue, tiver o objeto ou aquela parte do corpo que ele tanto. Tem muita coisa com pé, né? Sapato, sim, tem muita coisa com pé, com sapato, são os mais comuns, é verdade. salto alto, né? Quando ele não consegue, quando ele tem que ter aquilo, aí já se torna um transtorno fetichista. É. Que Isso aí, quando. aí, a abordagem do TCC trabalha bem, né? Que a gente vai fazendo a dessensibilização aos pouquinhos, vamos indo aos pouquinhos. Eu gosto bastante da minha abordagem. Eu sempre puxo o saco para ela, não tem jeito. A gente pode investigar, né? Qual é a causa desse sapato, onde que ele entrou na vida. Exatamente. Eu já tentando aí ver como que esse objeto tá na vida desse sujeito que causa tanto desejo e que ele acaba sendo responsável pelo orgasmo. Exatamente, ó, um comentário aí muito bem explicado. Parabéns, doutoras lindas. Ah, É, obrigada. o que que acontece? Eu sempre costumo dizer isso, né? A gente não vive lá no passado, mas a gente não consegue construir nada sem saber alguma coisa do passado. A gente tem que saber, porque tudo tem uma causa, né? Nada é do nada. Ah, do nada eu tenho isso. Sempre tem. E geralmente, tem uma dúvida. Peraí, já falo aí. Então, tudo, né, tem algum motivo. Às vezes a gente não sabe, mas tem, né? Então, por isso que é importante a terapia, fazer, você se autoconhecer, que aí uma hora você percebe, né? A psicologia tem muito esse termo, né? O insight. De repente vem lá aquela, putz, era isso, e a pessoa nem sabia, né? É Tenho verdade, é uma verdade. dúvida, posso já compartilhar com vocês ou só no final? Vai compartilhando, nem vi quem é, gente. Ah, o Rafael Rafael. Sobrão. Ô, Rafael, tá sumidinho. Rafael tá me devendo uma live também, né, Rafael? Eu já tenho uma outra para dia 25 de agosto, mas você sinta-se convidado. Então, vai compartilhando aí com a gente, Rafael, que eu vou fazer a próxima pergunta aqui para a Raquel e a gente responde depois. Então, aí tem essa dúvida, né, gente? Quando a gente vai fazer terapia para problemas sexuais, a gente não está falando de anatomia, né? De É quem verdade. tem um pênis pequeno, não é isso, né? Porque isso aí você vai lá no médico, né? A gente está falando dos transtornos, como que prejudica aquele relacionamento, né? Talvez o pênis pequeno prejudique, mas pequeno para quem? Ele tem que saber se a parceira acha pequeno, né? Porque tem muito isso. O que eu acho e o que é de fato, né? Sim, a subjetividade, né? Exatamente. Então, o importante é tratar para o relacionamento ser um relacionamento bom. Não importa o que é pequeno, o que é grande, enfim, a anatomia da coisa. O que a gente trata na terapia, na psicologia, são as dificuldades que acontecem no relacionamento por conta de algum bloqueio, né? A gente Sim. tenta destravar isso aí e a pessoa ser feliz. Não importa se é pequeno, se é grande, se é médio, o que é, né? Enfim. Então aí tem isso, essa pergunta aí está relacionada a isso. Será que é normal o homem pedir carícias anal e não ser homossexual? Gente, ninguém está falando aqui que é feio, não estamos aqui levantando bandeira de nada. Mas as pessoas Não. perguntam, inclusive perguntaram para você, né, Raquel, sobre É. essas carícias e Isso é uma pergunta. se as pessoas se preocupam com isso, né? Sim, é uma preocupação muito grande, Vânia. É uma pergunta muito recorrente. Mas se pedir, será que eu sou gay? Ou será que eu sou homossexual? Ou será que o meu parceiro é homossexual porque me pediu algum tipo de carícia no ânus? Então, gente, sentir prazer no ânus
tanto para o homem quanto para a mulher, é normal, pode ser normal, a pessoa pode sentir sim, porque é uma região erógena, é um prazer que pode ser tanto fisiológico quanto psicológico. Uhum. Então, quando sente o prazer psicológico, quer dizer que está relacionada à orientação sexual? Não Não. necessariamente, porque pode, sei lá, o prazer pode ser por submissão, pode ser por transgressão, porque é um sexo que é por puro prazer. Então, não tem nada a ver com a orientação. O que orienta a sexualidade do sujeito é por quem ele se atrai sexualmente e sentimentalmente, amorosamente. Então, tem essa junção e não tem nada a ver. Vamos desmistificar isso, que uma coisa não tem relação com a outra. Na verdade, você se sente atraído, né? Até pelo cheiro, por tudo. Conforme você Sim, falou, o físico, né? O sim. físico da mulher não atrai para o homem, atrai um outro físico de outro homem. Aí sim, vamos diferenciar. Agora, nas partes que se tocam, não tem A nada a ver, sexualidade né? envolve muita coisa, né? O sexo é uma coisa lúdica, que tem. Você pode explorar os 5 sentidos. Então, tem todas essas questões envolvidas. Não é só isso que determina. Gente, o importante é ser feliz. Tem aquela questão, entre quatro paredes, ninguém precisa saber, né? Tá ali, seja feliz, né? Vamos lá, o Rafael perguntou aqui ainda sobre a parafilia. São somente práticas que flertam com situações escatológicas, como eu falei, né, de fezes, urina, ou que simplesmente fogem do esperado. Sexo anal poderia ser enquadrado como parafilia? Então, você responde, Vânia? Não, pode responder. Você que está aí me respondendo hoje. Então, práticas consideradas pouco usuais ou não usuais. O sexo anal, ele seria considerado uma prática parafílica, mas isso não quer dizer que é um transtorno parafílico. Respondido, Rafael. Se você quiser mais alguma coisa. Gente, quem tiver pergunta, já vai fazendo aí. Se quiser perguntar depois também, não tem problema, que a gente responde depois. Aproveitem e já sigam a Raquel aí no Instagram dela. Ela atende também. Já entre em contato aí se precisarem. Instagram não é Ah, muito meu forte, mas estamos aqui. mandando um direct, gente. Eu estou movimentando minhas redes, então elas já estão crescendo aí. Vamos lá. Então, sobre as crianças, né? Porque as crianças já começam desde cedo, né? Eu tenho relatos, né, de crianças que ficam mexendo nas partes íntimas. Inclusive, uma amiga minha até falou que a filhinha dela na montanha-russa sentiu uma aflição, né? Falei, mamãe, tá dando uma aflição aqui embaixo e tudo, né? Porque as crianças, elas não têm maturidade para saber o que que é, mas elas, e nem estão os órgãos sexuais prontos para procriação, né? Porque quando a gente está preparado para o sexo e tudo, é quando os nossos órgãos estão prontos, né, para a gente procriar, que na verdade o sexo basicamente foi para isso, né, para a gente multiplicar, né, a nossa espécie. É, só que tem toda a relação com prazer e tudo, enfim. Mas então as crianças já têm aquela cosquinha que elas relatam, aquela afliçãozinha. Então tem criança que fica ali mexendo, tanto menina quanto menino. E aí os pais, o que, que eles devem fazer? Eles devem proibir ou eles devem consentir? Isso causa trauma lá na frente, vai influenciar? Então, Vânia, realmente as crianças elas começam a manipular a genitália bem cedo. Isso é comum. A criança ela está se conhecendo, ela está conhecendo o próprio corpo. Aí os pais tiram a mão daí, pelo amor de Deus, não pode fazer. Não, gente, a criança ela pode fazer isso. Ela é bom para ela conhecer o corpo dela. Agora a gente tem que orientar, né? A gente não pode no almoço de domingo em família e deixar a criança lá no sofá
é orientar que ela vai ter um local para fazer isso, tem um horário, que ali não é o momento. Que isso pode gerar trauma? Pode sim. Imagina, o tempo todo, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer isso. A relação com a minha genitália é proibida. Então, torna-se é aí que vai construindo o tabu com o próprio corpo, com o sexo, com a própria sexualidade. Então, eu acho que é importante a orientação. Sim, com certeza. O Carlos, ele comentou, ó, sobre a pergunta anterior. Tanto não é questão de orientação homossexual, pois existem homossexuais masculinos que não curtem sexo anal. Mais do que desmistificar isso, né? É verdade, Vânia. Eu já ouvi vários relatos sobre isso, que alguns não curtem a prática do sexo anal. Então, assim, é uma coisa que não tem nada a ver. Muito bem colocado do Carlos. E o Rafael perguntou aqui, ó, como o parâmetro é o usual ou comum? O que é parafílico pode alterar de acordo com a cultura de cada sociedade. Então, sim, Rafael, porque veja bem, o que é usual? É o que é comum a todos, é o que a gente permite, é o que a gente acha, né, que é normal. Porque o normal, ele é de acordo com aquilo que você recebeu, né? Então, por exemplo, pra gente não é normal comer cachorro, carne de cachorro. Lá na Índia, na China, não sei muito bem qual país, lá a vaca, na Índia, a vaca é sagrada, né? Aqui a gente come. Então, assim, tudo vai depender da cultura de cada país, de cada pessoa, né? Então, se a gente for para outros países, é usual um homem ter várias mulheres. Inclusive tem um programa aí no TLC, né? Eu vejo muito TLC, aqueles Quilos Mortais, é muito bom para quem é psicólogo ver ver esses programas, é muito enriquecedor. Que você vê que o cara, ele procura outra esposa, ele tem 2, tem 3, é a cultura deles. Então, usual é aquilo que não vai contra, não te fere, que não vai contra o que você é de acordo. Então, sexo anal, se não for contra os seus princípios, tá ok, você sente prazer? Se não for. Então, para as pessoas que, de repente, aceitaram, né, um sexo, tem gente que só tem orgasmo depois que urina. Urina em cima da pessoa. Se tá ok para ela, se aquilo não causou um transtorno, ela tem parafilia? Tem. Mas aquilo é um transtorno que vai mudar a vida dela, que ela vai ficar travada, que ela vai ter problema? Não, se o outro aceitar e se ela souber o limite dela. Não é isso, Raquel? Assim, eu não gosto nem muito de usar a palavra normal, né? Porque aí a gente é mais fácil de explicar, mas eu não gosto muito de... Não, eu também não gosto dessa palavra nome normal. Da palavra normal, porque o que é normal, né? A gente não sabe o que é normal. Sim. Normal, e você sabe que antigamente as parafilias elas eram chamadas de perversão. Perversão. Então, assim, tudo que não era papai e mamãe era perversão, sabe? Então, assim, ainda bem que esse nome mudou. Porque era tido como anormal o sujeito, né? Porque perversão é um nome muito pesado, né? Para uma prática diferente. É verdade. Perversão parece que a pessoa está fazendo até alguma coisa errada, né? Exato. Exatamente. E aí, vamos falar um pouquinho, então, da ansiedade. Como é que a ansiedade, ela pode... Quando ela está disfuncional, né, gente? Aquilo que eu sempre falo aqui, né? Ansiedade todos nós temos. Aí, quando a ansiedade, você fica preocupado demais, com medo demais, com tudo excessivo... Como é que ela atrapalha isso na vida sexual das pessoas? Então, eu acho que assim, você explica melhor que eu nesse quesito,
Mas eu acho que assim, a gente pode falar um pouco da ansiedade do encontro, né? O sujeito, ele tem às vezes uma expectativa tão grande, que a ansiedade, aquela ansiedade habitual, ela fica disfuncional para o sujeito. E ele acaba no encontro sexual e ele acaba tendo uma disfunção sexual. A mulher não consegue ter prazer, não consegue relaxar, acaba sentindo dor ou não tendo lubrificação suficiente. O homem não consegue ter ou manter a ereção. Então, às vezes, o sujeito queria tanto estar ali, né? Que essa ansiedade acaba atrapalhando. Essa ansiedade disfuncional, né? Isso a gente tem que falar bem sobre isso, porque as pessoas já acham que uma vez ou duas vezes falhei, eu tô com problema disfuncional. Não é, gente, não é Não, assim. É, é o momento, né? Agora com esse coronavírus aí, tá todo mundo nervoso, tá todo mundo apreensivo. Aí as pessoas acham que as pessoas casadas estão, pô, quem tá solteiro se ferrou, e não é bem assim, né? Porque tem as outras preocupações, né? Então, a ansiedade em si, ela já atrapalha, né? sim, sim. Essa questão É, do próprio começar, né? Esquentar, da né? prática, A assim. prática. Tem até Então, as pessoas que ficam se monitorando o tempo todo, né? O que ele vai pensar de mim? O que ela vai pensar de mim? Ansiedade com a expectativa do outro. Às vezes nem acaba nem se entregando na prática sexual, porque fica com aquele automonitoramento da performance, né? Do performar na prática é porque, sexual. gente, na verdade, a vida sexual das pessoas, as pessoas também estão muito preocupadas com os outros, né? Elas têm que se preocupar com elas. Naquele momento ali, sentir o prazer, relaxar, né? Não O ficar encontro, né? pensando, como é que o fulano faz? Se o fulano faz 5 vezes, 6 vezes, a pessoa tem, né, que se preocupar com ela, saber que ela está ali para ter aquele momento íntimo com a outra pessoa, né? Não se comparar. É muito comum as pessoas se compararem. Homens, então, se comparam o tempo todo. Mulheres que têm a bunda Sim, maior, que têm o peito maior. A gente tem. E aí a gente vai entrar até, vou até te fazer uma pergunta aqui que a gente nem combinou nem nada, com a questão da masturbação, tanto feminina quanto masculina, porque as pessoas veem isso como um tabu. Não pode. E na sim, verdade não é isso. A pessoa tem que se autoconhecer. Como é que ela vai saber o que, que é se ela não se autoconhece? sim. Principalmente entre as mulheres, Vânia. A masturbação feminina, ela é um tabu. Eu estava vendo uma pesquisa há pouco tempo, onde, assim, os homens, 80% tinham a prática da masturbação e as mulheres, 40%. Era uma diferença, assim, absurda. Então, as mulheres acabam tendo essa desvantagem por não conhecer o próprio corpo, não conhecer suas zonas erógenas, não saber o que te dá prazer, não fazer o seu mapa corporal, né? Enquanto que o homem acaba explorando isso um pouquinho melhor. E mesmo assim, ainda há muito tabu em falar sobre a sexualidade, em conversar sobre ela, em olhar para as fantasias, né? Que as fantasias pairam aí nas cabeças de todos nós, né? Sim, aquele desejo, né? Aí vem a pergunta: eu desejei o fulano tal na televisão. Eu estou traindo, não estou traindo, pensamento. E aí também vai de cada um, né? Vai de cada É, um. Porque tem gente que acha que a traição é só a parte física, né? Já tem outras pessoas que pensou, já acha que é traição. E aí vamos entrar na cultura também de cada um. Porque cada ser, ele lida de uma forma individual com as sim, questões, né? sim, sim. Tem gente que O tem ciúme do pensamento do outro, né? né? E isso aí a gente não vai controlar nunca. Que a pessoa pode estar linda e bela ali olhando para a televisão, né? Uma ouvindo o Salvatore lá. Fazer o quê? A E o Rafael fantasia está é a parte. perguntando aqui. Vamos lá para a pergunta do Rafael. E como o terapeuta auxilia na derrubada desses tabus?
Na prática, como ajudar a pensar fora da caixinha? Olha eu chegando quase lá. A pessoa precisa de óculos, né, gente? É... Então, Rafael, conforme a gente falou lá, né? É um passo de cada vez. Como a gente constrói, né, através da nossa criação, tudo é colocado em nós, a gente vai ter que desconstruir isso tudo e reconstruir. Então, junto com o terapeuta, você vai derrubando, como você falou, esses tabus. Mas não é de um dia para o outro, não é em uma, duas sessões, né? É um tratamento que é aí, né, Raquel? Para É, pensar fora da caixinha. eu acho que assim, tem que ver também com o sujeito o que ele quer quebrar de tabu dele. O que é um tabu para ele? Porque às vezes ele está confortável naquela situação e ele não quer sair disso, e a gente tem que respeitar os limites do sujeito, que ele gostaria de ultrapassar, o que ele gostaria de enxergar para si. Então é um trabalho que assim é dia a dia no consultório, e é um trabalho longo. Ele tem desejo, mas isso é um tabu. Como que a gente pode ir dialogando sobre isso e desconstruindo, porque não há fórmulas, né? Cada Não, e tem sujeito uma é coisa uma coisa. também. Às vezes, a própria pessoa diz que quer, mas ela não faz nada para isso. Esses são os piores pacientes, porque não, eu não aceito, e ela mesma já tem aquele preconceito, né? Sim, sim. Isso E eu vou te é falar uma difícil. coisa. Eu vou te falar uma coisa importante. Falando desse. Mas eu quero, mas eu não quero. Às vezes o sujeito tem uma fantasia e nem sempre é a fantasia daquele sujeito. É Aham. uma fantasia ele adquire socialmente pela indústria pornográfica. Então, muitas vezes, se esse sujeito se conhecer, ele começa a ver se realmente essa fantasia dele, se isso Sim, ele tem vontade, se isso não fere a dinâmica dele, né, os limites dele. Então, o autoconhecimento é muito importante. exatamente. É o que eu sempre falo. A pessoa tem que se autoconhecer, ver os limites dela, ver a história dela, ver aonde que tudo começou, por que que ela tem isso, e a partir daí ela começa a se desconstruir e ver se ela vai aceitar, porque às vezes ela vai na onda, como você falou aí, né? Do vídeo, da tendência, e aquilo está Sim, indo contra ela. E o importante não é isso, não é você seguir moda na tendência. O importante é você estar bem, né? É você estar de acordo com o seu interior, porque não adianta nada eu estar fazendo uma coisa que no fundo aquilo não cai legal, não tá bom para mim, né? Tem que estar bom para você. Vou fazer porque sim. eu vi ali, porque o cara quer, porque a mulher quer, né? Quando você tem uma relação, você pode ter essa conversa, né? Porque eu acho que aí também é trabalhar um pouquinho o lúdico, quando você tem uma relação de confiança, isso é importante na divisão da fantasia, né? Se você não está seguro, você está com uma pessoa que você confie. Exatamente. O Carlos botou aqui, ó, gente, já tem 40 minutos. A última pergunta Ah, passa rápido. A já, gente falou gente. bastante coisa já. E quando a masturbação é um start por conta da ansiedade? O que vocês acham do movimento no FAP? FAP, ausência ou freio de energia para masturbação? E aí, Vânia, na ansiedade? Então, gente, ansiedade. Vocês sabiam que, segundo a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é um dos países que sofrem mais com ansiedade, né? Justamente por essa aceleração toda, né? É, vai influenciar totalmente deixa eu ver aqui, na ausência ou no freio da energia. Aquilo que a gente falou lá. Ou a pessoa pode não conseguir nem começar, falhar já, né? O falhar antes. Ou então ela
pode ter uma ejaculação precoce, ou a mulher também não atingir, ou ser rápida demais, dependendo, por conta da expectativa ou do momento que ela esteja passando de ansiedade. Porque, como eu falei, a ansiedade, ela tem algumas fases. Então, tem a ansiedade que é aquela natural, que Sim. você já sente por ter aquele encontro, aquela pessoa que você estava, né? Pô, eu tô ansiosa para conhecer essa pessoa e chegou aquele momento. Pode acontecer, não é nada disfuncional, mas você estava com uma expectativa muito grande e acontecer alguma coisa ali que não vai rolar. Então, a gente nunca avalia o primeiro encontro, é sempre melhor avaliar depois, porque o primeiro encontro é sempre aquele escuro que você não sabe o que vai acontecer. E dependendo, se a pessoa está num grau moderado, a preocupação excessiva, ela está preocupada com outras coisas, então ela também não vai se dedicar, vai falhar ou vai ter alguma coisa ali que vai ser fora do que ela estava esperando. E se for avançado, então, às vezes nem a masturbação a pessoa consegue, porque ela está tão mal fisicamente e psicologicamente que nem na masturbação ela vai conseguir. Ela vai ficar ali morrendo, vai tentar, pô, não tô conseguindo, até ela desistir porque ela não tá bem. Porque é tudo um conjunto, né? A mente, tem que estar em equilíbrio com o teu corpo. Você pode estar saradão, saradona e cheia de saúde, o médico olha para você e não tá maravilhosa. Internamente, você tá acabado. Então, não vai conseguir. E tu sabe também que tem um movimento até contrário às vezes. Eu estava vendo uma pesquisa, eu adoro olhar as pesquisas, Sim. Onde os homens que procuraram determinado instituto que buscavam muito a prática sexual, cerca de 80% deles tinham um transtorno de ansiedade, algum tipo de transtorno de ansiedade. Sim. Então eles buscavam muito a prática sexual ou masturbação com o intuito da descarga da energia. E assim, o que a ansiedade faz com o corpo, né? A gente fica tenso, né? Tenso. A musculatura tensa. Toda. Então, assim, qualquer contato para esse homem era uma coisa que despertava prazer sexual, porque ele estava tenso. Mas não necessariamente essa descarga de energia era sempre boa ou positiva. Não é. Porque tudo vai depender do motivo pelo qual você está fazendo aquilo. Então, quando você está fazendo porque você quer realmente relaxar, você está ali no momento, pensando em algo, em alguém, é diferente de você estar querendo se livrar da ansiedade. Porque a ansiedade o alívio dela, né? Eu quero me livrar da ansiedade. Então, eu agora vou sair correndo. Vai abaixar, né? Porque você vai ficar cansado. Quando retornar novamente, ela vai subir novamente. Então, a ansiedade é isso. Você tem que ficar o tempo todo equilibrando os pensamentos, a respiração, o corpo, para poder manter ela no nível baixo. Porque exaurir o corpo com qualquer coisa, quando você acordar no dia seguinte, ela vai voltar lá que ela está lá. A ansiedade ela fica lá. Por isso tem que fazer muita terapia, né, Vânia? Eu fiz bastante para poder chegar no nível que eu tô hoje. Eu fiz bastante. Faço análise até hoje. Né? E a gente tem que fazer, tem que ter. Psicólogo, as pessoas que acham que não, os psicólogos fazem terapia, tá, gente? Não existe esse negócio de, é psicólogo, é o dono do negócio, não precisa. Precisa sim, psicólogo faz, para ter supervisão. A gente troca figurinha, né? Alguns casos que são mais complicados, né? Porque a gente não sabe tudo, ninguém sabe tudo, nenhum médico sabe tudo. Então, a gente precisa dessa supervisão. E para manter nosso equilíbrio, né? As pessoas perguntam, como é que você atende tanta gente e não absorve, né? Porque a gente tem técnica para isso, para poder não misturar o pessoal com o profissional. É uma escuta diferenciada, né, Vânia? É uma escuta diferenciada. A gente escuta, mas não absorve. Não é que eu não tenho empatia, eu não sinto aquilo. Eu sinto, até porque eu já tive ansiedade também, eu tenho, né? Eu trabalho com isso o tempo todo, então
Eu entendo, sei o quanto é difícil, mas não trago para mim, né? É. Raquel, 44 minutos, vamos Ah, terminar nossa live. Adorei, foi maravilhosa, obrigada. foi bom para você? Foi bom para você? Deixa um recado aí para o pessoal. E já quero agradecer a todo mundo que participou. Juliana entrou aí também. Rafael, obrigado pelas perguntas. Teve aquele outro, Fábio, Carlos, Carlosão Carlos perguntou querido, também. psicólogo. Cris Parada, Fábio, Verônica, Karine. Olha, entrou um monte de gente. Muito obrigada mesmo. Hoje tem vídeo lá no meu canal do YouTube. Hoje eu estou falando justamente de divórcio, aumento de Bruna. divórcio e fim dos relacionamentos na pandemia. Muito, muito, muito. Hoje Eita, estou falando isso sobre aí isso. é Daqui a pouco estou postando meu vídeo lá. muito Sigam bom. lá. Diga, Raquel. Vamos nos despedir. Então, obrigada, gente. Eu não sei se eu me fiz muito clara, mas se tiver alguma pergunta, manda para mim por e-mail, rnb.psi@gmail. Eu respondo, mais que no Instagram. Queria deixar a dica de 2 livros, Vânia. Ótimo! A Aline, Ó, agora que entrou no finalzinho, que ama livros, ó. Aline, é dica para esse você, ó. aqui é o Sexoterapia da Ana Canosa. Os dois são de autoras brasileiras que conhecem a sexualidade como acontece no Brasil, então eu gosto muito. E o Livro do Amor, que são 2 volumes da Regina Navarro Lins. Eu adoro, as 2 são perfeitas. Ó, Tem também a- outros, né? Tem sim. do Foucault, maravilhoso É. também, mas é isso. Gente, ó, a Bruna tá dizendo que foi ótimo, o Rafael tá dizendo arrasaram, parabéns, a Jaqueline tá dando tchau. Gente, esse canal aqui é o que eu digo tanto para as psicólogas quanto para as pessoas. Aqui a gente não está dando curso, a gente não está falando uma linguagem científica, a gente está falando para esclarecer para as pessoas, tirar as dúvidas, é, tirar esses dogmas, né? Como o outro falou ali, né? O que, que ele falou? Desmistificar, a palavra é essa. Vamos desmistificar os tabus. Desmistificar. A gente está aqui falando uma linguagem ao alcance de todos, justamente para isso, ó. Fabiano, live maravilhosa. Então, gente, obrigada mesmo, obrigada por todos que participaram. Daqui a 15 dias a gente vai ter uma outra e vai ser um tema também maravilhoso. Até agora os temas estão maravilhosos, tá bom? Raquel, obrigada mais uma vez por aceitar o convite. Um beijo para você e boa noite. Eu que agradeço. Um beijo a todos. Boa noite, Boa gente. noite, beijo, beijo, beijo.